Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Instruções dos Espíritos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 16, a indulgência. Espíritas, queremos nos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando pois julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que por conseguinte desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, a indulgência acalma, a indulgência reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Bem, hoje nesse comentário do Evangelho, eu estou tendo a oportunidade nesses últimos dias de somar o trabalho material com a construção e a edificação espiritual. O que foi dito pelo Sérgio, citando aí as palavras dos Espíritos, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós temos que estar constantemente procurando leituras edificantes, uma construção constante, um estudo mais aprofundado, boas palestras, boas falas, bons pensamentos, até para desenvolver a nossa melhor reflexão sobre as coisas. Então, eu tive a oportunidade nessa semana de terminar o livro Vinha de Luz, do Emmanuel. Nós fizemos uma opção há algum tempo no trabalho evangélico, entendendo que estávamos com uma necessidade muito mais profunda do que o conhecimento técnico espiritual, as informações da espiritualidade mais técnicas. Entendemos que nós estávamos precisando mesmo era de um aprofundamento na reforma da nossa conduta íntima, reforma moral, e foi aí que a gente começou a aprofundar os estudos sobre o Evangelho, agora o Livro dos Espíritos na perspectiva moral. E há uma coleção do Chico Xavier, psicografada pelo Chico, mas ditada pelo Emmanuel, que vem exatamente tratando sobre essa conduta. Fonte Viva, A Caminho da Luz, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz, por exemplo, são 4 livros em que tem trechos do Evangelho
e do Novo Testamento que não foram comentadas no Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel vai comentando, certo? Então, tive a oportunidade de acabar a Vinha de Luz e comecei esse livro, Religião dos Espíritos. Para o pessoal que às vezes pensa que o Chico, porque tem médium que vem trabalhar e acha que é só inspiração, que o Chico não estudava. Eu tive a oportunidade de ir à casa do Chico em Pedro Leopoldo, a casa que ele viveu por último lá, na casa que ele nasceu, que é o Lojo Centro Espírita Luiz Gonzaga. Tive a oportunidade ano passado de visitar os últimos lugares em que ele viveu, o centro que ele trabalhava, o centro que ele fundou quando chegou a Uberaba, e a casa e o quarto em que o Chico trabalhava. Uma coisa que me marcou, até mandei as fotos aqui para o centro na época, foi ao túmulo do Chico e tudo, mas era o que? Os livrinhos surrados do Chico. Você pega lá, eu vi lá o livrinho, o Livro dos Espíritos, todinho com as folhinhas assim, bem gastas. Aí o pessoal pensa, Chico Xavier não estudava. É um ponto que a gente tem que tocar para os médios. Chico Xavier, muita gente pensa isso, olha, tem uma mediunidade, tem gente que já se acha um novo Chico Xavier, uma nova médium assim, e acha que não tem que estudar não. Não é só a reforma, não é, tem amai-vos e instruí-vos. A reforma moral e a reforma intelectual vão caminhar juntas. E aí eu achei interessante que esse livro, por exemplo, Religião dos Espíritos, foi feito em 91 sessões espíritas, 91 mensagens. Eles estavam estudando o Livro dos Espíritos, ó. E durante ou no começo ou ao final do estudo, o Chico, inspirado pelo Emmanuel, escrevia um texto sobre o que estava sendo lido, um comentário. 91 encontros. Era exatamente a comunhão espírita cristã em frente à última casa que o Chico morou. Lá hoje é um lar de idosos e continua um centro espírita. Eu tive a oportunidade de participar de um evangelho lá, ano passado. O pessoal fazendo estudo do evangelho, circo, cheio de gente, o pessoal fazendo estudo. Só quis entrar, fiquei lá participando do evangelho com eles. E lá o Chico estudava também, estudando o Livro dos Espíritos. O Espírito Emmanuel participando do estudo do Livro dos Espíritos e comentando um trechinho por vez, 91 vezes. Como é interessante, né? A gente refletir isso. Só para ver o prefácio. Por que eu estou começando isso se o Evangelho é sobre indulgência? Porque vocês vão ver um comentário fantástico aqui, que tem a ver com o amai-vos e com o instruí-vos, feito pelo Emmanuel em uma dessas sessões. Mas também acho que tem que fazer essa provocação, ao invés de ficar julgando médiums ou os trabalhadores, mostrar para eles que os exemplos que nós temos de trabalho aqui, Jesus, São Francisco, o próprio Chico Xavier enquanto médium, eles todos eram o quê? Trabalhando constantemente, e esses espíritas trabalhando, produzindo e estudando. Então, só para a gente ter uma noção, ó, olha aí o trechinho do Emmanuel, explicando, ó. Religião dos Espíritos, Emmanuel escreve: leitor amigo, temos aqui um livro diferente, nem literatura, nem artifício, nem propaganda, nem exegese. Simples comentário em torno da substância religiosa do Livro dos Espíritos, em cujo texto fixou Allan Kardec a definição da nova luz. Desde muito aspirávamos a realizá-lo, e isso com a permissão do Senhor. Emmanuel, aquele centro, houve uma permissão espiritual para que aquele trabalho fosse feito. Nos foi possível no curso de 91 sessões públicas para estudo da doutrina espírita, a que comparecemos, junto de nossos companheiros uberabenses,
no transcurso de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã nessa cidade. Aí o texto. Então, quando a gente fala de indulgência, que é o texto do Evangelho, nós tínhamos comentado um pouco quando falávamos do livro dos Espíritos, aquela questão de voltar o espírito a uma reflexão passada. Nós, ao menos no nosso método de trabalho com os espíritos, nós evitamos muito, porque não gostamos do senso de culpa. Espírita, a meu ver, não vê utilidade em culpa. Espírita vê utilidade em compreensão e assunção de responsabilidade. Errou, compreenda, errei. E agora? Arregace as mangas e vá trabalhar, ponto. Isso é ser espírita. Aí o outro está precisando de mais que eu peça perdão. Peça. Mas em geral, com o tempo, a própria pessoa se resolve. Dizem os espíritos, né? Para que elas sigam o curso delas. Mas quem comete algum erro vai ter que o quê? Reparar. Não é olho por olho, dente por dente. Não é quem matou ser morto, não é quem matou valorizar a vida. Pode ser um salvador de vidas na próxima encarnação. Certo? Então tem um texto, Sérgio, eu achei tão fantástico nesse livro, que ele falando disso, do livro dos Espíritos, né? Porque para os teóricos do Espiritismo, o grande livro foi o livro dos Espíritos. Os demais livros, né? O livro dos médiuns, o céu e o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese são desdobramentos, detalhamentos do que tinha sido visto no livro dos Espíritos. Então ele é o primeiro e principal livro básico. Aí realmente há um desenvolvimento da parte moral, das leis morais, onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, que não é uma reescrita do Evangelho de Jesus, dos apóstolos, é o comentário do Espírito de verdade de alguns trechos de passagens do Evangelho. E essas obras do Emmanuel são comentários de outros trechos que não foram comentados no livro dos Espíritos. A maior parte das obras do Emmanuel, todas o Chico em muito trabalho. Os romances, o Chico psicografava nos intervalos de trabalho, à noite, à tardinha, intervalo de almoço, e esses de comentários em sessões espíritas. Por exemplo, o livro mais debatido hoje, né, que fala da data limite, do A Caminho da Luz e tal, que seria A Caminho da Luz mesmo, foi escrito em 34 dias. 34 dias. 34 dias de trabalho. Esse livro, Religião dos Espíritos, 91 sessões de estudo espírita na Comunhão Espírita Cristã. Trabalho, não tem outro caminho. É chegar ali e, quando tiver alguma condição, ou pega emprestado, ou adquire, vê o livro que lhe interessa e mãos à obra. Às vezes você lê mais rápido, aí, às vezes demora mais. Vocês viram que o Vinha de Luz eu passei alguns meses, mas foi, não tem pressa. A questão é tentar compreender. E agora no Religião dos Espíritos, eu me impressionei muito com um trecho, um capítulo, né? Cada capítulo tem no máximo 2 páginas, e ainda assim o livro tem mais de 300. O capítulo, se tiveres amor, é logo o primeiro. É logo o primeiro. Veja, Evangelho de hoje, a indulgência. Veja o primeiro mandamento dos Espíritas: amai-vos. Segundo mandamento: instruí-vos. Veja o que nós falamos hoje: melhor colocar para trabalhar do que ficar voltando ao passado, melhor do que se arrepender. Mas quando ele é muito resistente com relação à obsessão de alguém, dizendo que só ele é injustiçado, às vezes é bom fazer ver uma vida antes, por exemplo, para que ele veja que ele também não era tão bom e que ele já tinha afetado aquela pessoa. Para quê? Para que ele melhore a compreensão e comece a ação rumo ao bem que ele tem que seguir. Por que tem que ter essa volta? Olha como a coisa está casando.
Às vezes a gente tem que fazer essa volta, ou ele tem que voltar, e é revelado para ele o que é que ele fez uma vida antes. Porque às vezes ele está com muito ódio, ele diz: olha, eu sigo aquela mulher porque ela me traiu, ou eu sigo aquele homem porque ele me matou, não é isso? Tem o ódio, ele acabou com a minha vida, ele está ali. Aí às vezes você conversa, né, Marcos? Na doutrinação, e ele não quer. Aí diz: olha, mas é porque ele não presta. Pois é, pois vamos pensar aqui, os espíritos aqui, vamos voltar uma vida sua. Veja. Aí diz: não acredito, eu fiz isso com ele, ó. E ele pode te perguntar: mas não é olho por olho, dente por dente, não? Se eu fiz, agora ele fez, vamos ficar empatados. Se ele entender assim, quer queira, quer não, ele pode achar que foi justo. Mas a questão não é essa, é que não é olho por olho, dente por dente. Ele não recebeu a oportunidade nessa vida de vingança. Ele recebeu a oportunidade na vida seguinte de transformar o ódio que ele tinha em amor. Mas o que é que ele fez? Por ser um espírito imperfeito, qual é a marca que o livro dos Espíritos diz do espírito imperfeito? Ele tende sempre para o erro, para o negativo. Não é isso que diz no livro dos Espíritos? Que é um espírito imperfeito? É aquele que recebe toda orientação boa, mas só tende para o desvio. Ele tem essa tendência. Então ele recebeu, você por exemplo pode ter matado ele na outra encarnação injustamente, receber a oportunidade de se reencontrar e transformarem o ódio em amor. Às vezes é um pai com o filho, uma mãe com a filha, viram dois amigos, dois irmãos que brigam desde o ventre da mãe, igual Esaú e Jacó. Mas a oportunidade não era continuar brigado, porque se nascer o filho, o que é a lógica? O filho amar a mãe amar o filho. Se casaram, é o que? Se amarem, tentar. Está sendo dada a oportunidade social, existencial, naquela encarnação dele reparar. Ah, mas ele vai lá, teve ódio e matou de novo. Ó, porque ele é um espírito imperfeito, se desviou. Mas por que ele se desviou? Porque ele provavelmente ainda tinha uma compreensão errada, uma evolução moral quanto ao amor baixa, e uma compreensão errada das coisas. Achava que resolvia por ele próprio com a vingança. Falta de compreensão. E aí, gente, olha o trecho: se tiveres amor, coloca reunião pública de 5/1/59, ó, com base na questão 887. Esse livro aqui é interessante. Se tiveres amor, olha aí, ó, esse espírito que eu fui conversar com ele tinha muito ódio de alguém que ele estava obsidiando. Ele estava dizendo que estava cobrando uma dívida da última encarnação. Conversamos com ele, ele voltou mais uma. Então ele tinha uma inclinação para a vingança, mas na verdade, na lógica dele, olho por olho, dente por dente, houve justiça. Só que é um tipo de justiça que não é justa, que ódio só leva a ódio. A gente contou uma historinha assim semana passada. Ele tinha a oportunidade de amar, mas ele continuou uma corrente do ódio. E aí volta de novo, e volta de novo. Mas vai voltar na mesma coisa, do mesmo jeito? Não, porque nós nunca somos os mesmos. Quando você joga uma pedra no rio, dizia o Heráclito de Éfeso, né? Sempre é outra pessoa, é outra pedra, é outro rio, a água está passando. Nós nunca somos iguais. Nós sempre somos diferentes. Todo dia a gente entende uma coisa diferente. Toda vez que a gente lê uma coisa, lê diferente. E cada vez que a gente vivencia uma coisa com alguém, é algo diferente. Quando você compreende melhor, nós compreendemos melhor, nós atuamos, agimos melhor. Por isso que ele diz: sede exigentes para contigo e indulgentes para com o próximo. Por quê? Porque por mais que você não saiba, você deve mais àquele que te fez raiva hoje do que ele a você. Ali é uma oportunidade.
E olha o que o trecho diz, ó. Se tiverdes amor, olha se não vai convergir com a indulgência. Caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Ao invés de ir destilando ódio, o teu coração vira uma chama, afastando tudo que é escuridão. Se tiverdes amor, encontrarás, olha aí, ó, a indulgência, encontrarás nos caluniadores. Se tiver amor, se souber dessa lei divina, se entender a questão de Deus, que o Espírito não morre, que a vida não cessa, alguém que te calunia, o que você vai entender? Encontrará nesse que calunia almas invigilantes que a peçonha do mal enegreceu, e relevarás toda a ofensa. Aí como é que ele diz? É indulgência. Se tiver amor, quem te calunia, você vai entender, ele está enganado, ele nem percebe, e você logo releva. Vai doer? Vai, porque a dor é necessária, se você for muito embrutecido. Mas sofrer, o sofrimento é opcional. Dói no primeiro momento, como quando você acha que perde alguém pelo desencarne, você chora, mas depois você se consola entendendo que aquela pessoa vive. Então, aos caluniadores, relevarás toda a ofensa. Por quê? Porque vai entender que aquela pessoa é uma alma invigilante. Se tiverdes amor, surpreenderás nos maldizentes, né? Quem fica botando maledicência, né? Joga praga, só fala que você vai cair. Você vai olhar para eles e vai ver criaturas desprevenidas, que o veneno da maldade enlouqueceu, e logo você desculpará toda injúria. De novo, doeu com a maledicência? Doeu, mas você não sofreu, entendeu a dor como uma oportunidade, disse muito obrigado e relevou. Ah, mas se eu ficar com ódio, e vai resolver? Ódio só faz mal a quem tem. E quando eu digo isso, as pessoas perguntam, mas uma pessoa é capaz de fazer mal a outra? O que eu tenho visto é que aquele Salmo 91, ele é verdadeiro. Quando nós estamos numa sintonia boa, meu amigo, pode vir o que vier, é 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, é aquela bala, aquela para você que não acerta. Eu vi uma senhora, que ela é até evangélica, trabalha no hospital universitário. Ela vinha aqui no Montes, os caras foram assaltar ela em novembro ou foi dezembro. Acredita que ela nervosa, uma senhora com mais de 60 anos, levou um tiro na boca. Diz aí que o tiro entrou aqui, saiu aqui, não quebrou nada, que ela usava uma prótese, o que ele só fendeu a prótese e passou. É só uma costurazinha assim, parece uma espinha. Oi? Hã? É áurea? Foi verdade? Eu vi quando ela, eu disse, vixe, levou um tiro. Aí quando eu fui ver, ela foi conversar comigo outro dia. Menino, você não tinha levado um tiro na cabeça? Tinha. Entrou aqui e saiu aqui. Meu amigo, crê em Deus. Estou dizendo de 1000 anos não, estou dizendo é verdade, olhando, está ali. Temos que ser previdentes, claro, como diz o Jorge Ben, prudência, dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Por quê? Porque o bom filho tenta não dar trabalho ao pai, mas se tiver alguma coisa de acontecer, se entregue nas mãos de Deus, ele é o maior seguro, mas não quer dizer que você podendo ter um seguro não vai ter. Tenha. Podendo ter um plano de saúde não vai ter, tenha. Mas quem vai realmente te salvar é Deus. Que aí você pode estar confundindo várias coisas com a avareza. Então, a percepção. Observarás, se você tiver amor, no aquele que te maldiz, no viciado, um irmão que caiu voluntariamente na poça de fel, em que arruína a si mesmo.
O viciado é o irmão que caiu por escolha dele na poça de fel em que ele arruína a si mesmo. Então, logicamente você vai ter indulgência, vai perdoar de cara, não resolve. Estava tendo outro dia esse debate lá no Paulo Estevão da Piedade, e tinha um rapaz dizendo que alguém enganou ele lá com uma quantia, e ele entrou no juizado e tal. Não estou dizendo da impunidade, mas eu disse para ele que tinham certas coisas que a gente entregava nas mãos de Deus, que eu não compensava ir atrás. Disse, não, porque eu queria ensiná-lo com um processo. Aí eu digo, ensinou? Disse, não, quando cheguei lá ele tinha bem uns 20. Reflita a cada momento, porque o que a gente percebe é que a orientação espiritual, ela não vale só para o plano espiritual. Por quê? Porque a matéria é um mero arranjar de provas e expiações para que nós possamos evoluir. Então, na verdade, o que existe é espírito, não é matéria. Ela se molda conforme o nosso nível evolutivo. Veja no opositor o seu melhor amigo, que vai fazer com que você veja as suas falhas. Outro dia eu conversando com um prefeito do interior, e ele disse, rapaz, você sabe como é que eu ganhei a eleição tal? Eu disse, não, era assim, tinha uma rádio comunitária no interior, e aqueles cantinhos, né? O candidato da oposição, ele ia ver tudo que era defeito na cidade, quando ele começou a eleição, e dizia na rádio, olha, canto tal tem um buraco. Ele disse, sabe o que eu fiz? Eu já contratei uma equipe que ficou ali no ponto. Quando o cara dizia, o canto tal, na rua tal, tem um buraco há 3 meses, ele ia mandar o cara imediatamente fechar. Quando o pessoal lá ia voltar, ele deu uma dica e o outro passava por mentiroso. Ele disse, olha, tudo que ele dizia eu ia lá e ajeitava na hora. Então, ao invés de ser o meu oponente, ele se tornou o meu melhor amigo, amigo de eleição. É impressionante, nós nos cegamos. Às vezes o nosso oponente, e acho que a maioria das vezes, está em nós mesmos. A gente faz as coisas, acha que fez certo, tem raiva quando alguém orienta mostrando o erro. Quando a gente vai reler, a gente diz assim, eu não acredito que eu escrevi isso. Aí quando vai ver, escrevi. Você fica logo doente, uma semana com raiva de você mesmo. Mas tem que superar, porque a culpa não resolve. O que resolve é a assunção de responsabilidade. Aí não adianta ter a raiva do outro, porque foi uma oportunidade que Deus achou para lhe mostrar, usando ele como instrumento para as suas imperfeições. Aí ele continua, se tiver amor, reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça. Não é porque a pessoa é ruim, é porque ela ainda ignora. Ignora é o que? Não sabe, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Saberás cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. O que Paulo falou lá em Tessalonicenses. Vê tudo, retém o que é bom. Se tiveres, ele diz, amor, farás isso. É preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre. Um capítulozinho você já fica pensando, tá vendo? Um diálogo entre a indulgência do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Religião dos Espíritos, capítulo 1, se tiveres amor, um comentário em uma sessão de estudos, 91 dias, o Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, outros espíritos e outros encarnados, todo dia pegando o livrinho dos espíritos,
indo estudar na comunhão espírita cristã. Então, já fica outra percepção. Por exemplo, às vezes a gente critica, mesmo que mentalmente, né, o outro, né, o médium, o trabalhador, porque acha assim, rapaz, essa pessoa aí não estuda. Mas às vezes essa pessoa não estuda porque a compreensão dela é limitada. Ela acha o quê? Que já nasceu com esse dom de mediunidade e não precisa estudar. Aí às vezes ela nunca escutou, nunca ouviu dizer que o Chico Xavier estudava, porque no livro, no filme não passa o Chico estudando. Só se fala que o Chico, desde meninozinho, criança, fazia redação ditada pelos espíritos, não é isso? Aí os médios sentam em compreensão. Não, eu tenho o dom da mediunidade, não vou estudar. Aí pensa logo assim, Chico Xavier nunca estudou isso. Aí está aqui, ó, uma prova. Está aqui. Só aqui foram 91 sessões estudando o livro dos Espíritos. E quem é que estava lá presenciando, acompanhando, estudando e comentando? Nada mais, nada menos do que Emmanuel. Rapaz, o Espírito como Emmanuel tirou 91 sessões para ficar só estudando o livro dos Espíritos. Foi. E muitas mais, isso aqui é um. Que aí ele saía e entrava para escrever um livro. Então, muitas vezes, ao invés de criticar o trabalhador que não se instrui, não é isso? É entender nele quem? Alguém que tem a ignorância, no sentido de não compreender a necessidade de estudar. E quem ele está modelando, ele acha que não estudava. Aí você começa a estudar e mostra para ele, olha, sabia que o Chico estudava? Era muito. Sabia que o Divaldo estudava e estuda? Sabia que lá na casa do Chico, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, mas principalmente o livro dos Espíritos, chega, ele era surradinho assim, ó. Ele é todo escuro. Depois vocês voltem as fotos, lá no cantinho, quando eu vi escurinho, você vê de suor a mão, ó. Todo pretinho, capinha tipo de couro, assim, marrom bem gasto, todo gasto. Sabe o que é um livro gasto? Aquele que você anda com ele direto, pegando. Estudava. Eu achei isso marcante. Continuando com relação à indulgência, eu também tive a oportunidade, eu adquiri 8 mais 10 novos livros para ler. Um deles é esse aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra que foi, nos anos 40, era judeu, foi preso num campo de concentração. E ele desenvolveu um estudo. Ele era preso, não trabalhava como médico, ele trabalhava cavando buraco, fazendo todo mundo passando fome. Ele disse que no primeiro dia logo chegou numa sala que cabia 200 pessoas, botaram 1.500, não dava para ficar deitado, ou ficava em pé ou ficava de cócoras. 4 dias e 4 noites, um frio de 20 graus abaixo de zero, todo mundo nu, cabeça pelada, e só comeram, deram um pedaço de pão de 300 gramas para esse dia todinho, sem água e sem ir para banheiro, sem nada. 4 dias e 4 noites. Sapato sem, que não cabia nos pés, num frio de 20 graus, sem meia, o pé ficava cheio de ferida. Ele disse: não ande castigando, porque eles vão lhe mandar para a fila da esquerda, vai para a câmara de gás e mata. Se fique duro toda a vida, porque eles, enquanto acharem que você tem condição de trabalhar, você está vivo. Então esse que eu achei interessante para o texto de hoje, que é a indulgência, eu já estou, são 175 páginas, eu já estou na 101, até agora ele não esculhambou nenhuma vez os nazistas. Acredita? Citado. O Divaldo chegou a visitar Auschwitz, né? Ele estava em Dachau, que era um pequeno campo de concentração, o mais conhecido era Auschwitz. Ele passava por lá. E o Divaldo fala do dia, na impressão, o Divaldo passou, foi mal dentro do campo de concentração. Lógico que não viveu lá, ele foi visitar, hoje é aberta a visitação. O que eu me impressionei até agora,
ele não fica colocando julgamentos negativos nos nazistas, ele está em cima da perspectiva do que levou os que sobreviveram a 4, 5 anos de campo de concentração, de tortura, sofrimento, sem esperança, sem nada, e trabalhos forçados. Qual foi o sentido que essas pessoas acharam para se manterem vivos? Aí ele criou depois que saiu, ele conseguiu sair vivo, lógico, né? Ele criou a logoterapia, que é ensinando exatamente como é que você trabalha nos momentos de supertensão, de dor, de sofrimento, de achar que não tem perspectiva, e você consegue avançar. E eu lembrei do Emmanuel dizer para o Chico: Chico, tudo passa. Então, eu achei tão interessante que teve uma senhora, ele contando aqui, que o que eram as coisas, né? Que a esperança, diz que do Natal de 44 para o Réveillon de 45, né? Quer dizer, só os dias entre o Natal e o Ano Novo, foi o dia que morreu mais gente, já era o fim da guerra no ano seguinte, eles não sabiam. Eles morreu gente que não era brincadeira lá, e os médicos, não houve aumento de trabalho, não houve uma doença nova. Isso que é que ele achava que tinha levado aquelas pessoas a morrer, porque eles estavam com tanta esperança, o foco deles estava mantendo aquelas pessoas vivas, era achar que no Natal elas iam para casa. Olha a importância do Natal de amor, quanta gente não está sonhando na mão de Deus no dia 25 de dezembro, quando chegava no dia de 25, nada aconteceu, um monte de gente morreu, se entregou na hora, e disse: não tem explicação, não houve nada a mais. Passado o Natal até o Ano Novo, pronto, centenas logo começaram a morrer de uma vez. O sentido, né? O sentido deles ia até o Natal. Psicológico. O umbral é uma espécie de inferno mental. Quem cria as coisas somos nós. Não é o que as coisas são, é o que nós entendemos que elas são. O que faz a gente achar um sentido de resistir, ele coloca, um dos pontos é você ter um foco no que é que você quer. Daí é importante saber quem você é, para você saber o que é que você quer e começar a agir. Não pode ter preguiça. Então, e lógico, né? Se você não quiser, o tempo a coisa vai embora. É porque não era para ser. Mas quando as coisas têm que ser, né? Quando é que elas têm que ser? É um destino? Não. É quando elas são necessárias para o aprendizado individual e coletivo. Elas têm que ser. Oi. O livro é Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Aí eu achei tão interessante que no meio disso, uma coisa, agora uma marca não da indulgência, teve uma sessão espírita dentro do campo de concentração. Ele estranhou, porque ele era médico, mas não era tratado como médico, o pessoal sabia que ele era médico. Aí tinha um pessoal que se dava mais com ele, chamaram ele para uma sala, num canto estava tendo uma mediúnica, um guarda com o médico, o cara fez a oração, o cara com lápis, papel, aí só redigiu uma frase, né? Uma frasinha em latim que eles traduziram lá. Ele ficou olhando, ele botou assim, sessão espírita, né? Interessante, um dado, né? Mas o que eu achei interessante mesmo foi essa mulher aqui, ó. Tinha uma senhora que ela estava sofrendo mesmo, e ele pergunta para ela o que ela está sentindo e tal. Sabe o que essa mulher disse? Ela, num campo de concentração, era uma mulher muito rica, muito abastada, parecia que ela entendia o que era o que de uma encarnação. Ele disse: essa jovem mulher, ó, ela era jovem, bonita, tinha sido rica e estava privada de tudo ali no campo. Essa mulher jovem sabia que teria que morrer nos próximos dias. Quando falei com ela, ainda assim estava bem disposta, ela sem nada, e o ar dela espiritual era bom. Sabe o que ela respondeu? Olha a ideia de indulgência e compreensão. Ela não botou a culpa nos nazistas. Olha aí, lembra da indulgência? Lembra do se amarmos?
ou se amares. Ela olhou para ela, sabe o que ela disse? Sou grata a meu destino por ser assim tão duro comigo. Isso ela não estava com ar de tristeza, nem depressiva, ela achou um sentido para viver bem no campo de concentração. Ela disse: sou grata a meu destino por ser assim tão duro comigo, pois em minha vida burguesa anterior eu tive tudo o que quis e minhas ambições espirituais não eram lá muito sérias. Ou seja, ela não tinha um sentido na vida, só fazia besteira. E lá no campo de concentração ela conseguiu encontrar um. Ele fala do amor para você ver a compreensão. O que adiantava ele ficar só rebatendo os guardas? Ele disse que chega um momento que você fica meio que indolente aquilo, se bate em você ou não bate, você valoriza poucas coisas. E ele disse que se mantinha vivo. Uma das coisas que ele pensava, ele lembrava da mulher dele, porque, e lembre-se, depois ele descobriu, mataram os pais, a família toda e a mulher dele, viu? Só ficou ele e uma irmã. Ele conseguiu sair no final da guerra do campo de concentração, vivo. E ele dizendo que nos momentos assim ele conseguiu, ele disse assim: eu entendi que não é a morte, eu entendi o que é o amor, e o amor não tem nada a ver com morte, porque ele tinha na cabeça dele que a mulher dele poderia muito bem estar morta, que ele ficava em campos de concentração diferentes, mas ele disse que estava lá, ó, no frio, sem agasalho adequado, com a roupa velha suja, há não sei quanto tempo. A comida do dia era um pão e um pouco de sopa rala. O dia de trabalho pesado. Ele disse que começava aqui a bater a enxada e lembrava dos momentos com a mulher dele. Ele disse: quais são os momentos que a gente lembra mais? A cena assim, não, é coisa besta. É de manhã a gente acordar e sentir ela estava fazendo o café, um cheirinho de café. Era um dia que eu cheguei cansado e cheguei lá e tinha ela, eu estava me sentindo só, ela estava lá. Foi um dia que eu recebi um abraço assim. Ele disse que são momentos tão pequenos que a gente não valoriza, mas na hora que a gente está sem nada, são as coisas mais importantes. E ele disse que estava lá pronto, ele disse que conseguia, no meio da miséria real, uma liberdade espiritual. E ele disse: foi o meu sentido, um dos sentidos. Aí ele disse que vinha, a gente não fica tendo pensamentos conflitantes, né? Ao mesmo tempo que ele pensava na mulher, vinha um pensamento: mas ela deve estar morta. Ele dizia: isso para mim não importa, porque ela vive dentro de mim. Ele nem sabia que de fato ela estava morta, mas os momentos que ele levava lembrando das boas coisas demonstraram para ele que no meio de uma pressão muito profunda como eles estavam passando, aquele espaço de lembrança, aí era uma lembrança positiva, fazia com que a compreensão dele sobre o amor mudasse. Não é porque a gente fica assim, nós ficamos nos auto-sabotando. Será que vale a pena? Será que não vale? Será que vale a pena pensar nela se ela pode estar morta? Ele disse que venceu isso na cabeça dele. Ele disse que, olha, quero nem saber se ela está morta ou não está. Para mim, eu entendi que amor, ela está na minha mente viva. Eu penso e fico vivo e me mantenho aquecido e me mantenho bem. Então é interessante nessa perspectiva, quando eu estou dizendo que o livro não tem o ar de ataque. Ele diz: olha, não vou entrar muito nesses detalhes do que aconteceu, do que não aconteceu, mas foi assim, vou contar a minha experiência e vou contar como é que eu fui conseguindo e como é que eu achava que as pessoas conseguiam sobreviver. Ele disse que um dia ele conseguiu cavar sozinho, num dia, um buraco fundo, atravessando uma pista de um lado ao outro, sozinho.
dava para passar uma pessoa. Ele ganhou um prêmio. O prêmio eram 4 cigarros. Isso era a coisa mais cara do mundo que tinha lá, porque 4 cigarros parece que dava 12 pratos de sopa, se fosse negociar lá dentro. Só o caldo. Então isso aí poderia ser determinante para uma pessoa ficar viva ou não. Ou 4 pedaços de pão. Ele podia trocar. E ele refletindo sobre esse momento, ele disse, nessa hora ele não estava nem pensando no trabalho. Mas ele disse que ali já dava uma nova perspectiva, porque você, quando está sem perspectiva, você começa a achar coisa onde não tem e viver. Aí ele já tinha aqui esses 4 cigarros, já dá o que? Tantos pães, já dá sopa, né? Já dá para passar mais dias. Porque ele sabia, quando ele sabia que uma pessoa ia morrer lá, quando ela tinha entregado os pontos, era quando ele via a pessoa fumando um cigarro. Por quê? Porque alimento era tão escasso e cigarro dava para trocar por comida, que ele disse que quando alguém perdia o sentido, já sabia. Era só olhar, a pessoa estava fumando um cigarro. O que aquela pessoa estava dizendo com aquilo? Entreguei os pontos, não tem mais sentido. E era certo mesmo. Ele disse, pois é, ganhei os 4 cigarros, troquei em sopa e pão. Ele ficava pensando, tinha uma discussão lá dentro, que só recebia um pãozinho por dia. Se o ideal era ter aquela satisfação, o prazer de comer o pão todo de uma vez, ou de passar o dia, toda vez que ele tivesse assim uma tristeza, ele pega um pedacinho de pão e dava na boca, dava com o pão no bolso. Ele disse, eu era dos adeptos a passar o dia com o pão no bolso. Se ele tinha alguma coisa assim, eu dava um pedacinho de pão na boca, uma sensação que eu tinha. Então, na questão da indulgência, tem muito a ver com a nossa compreensão das coisas. Porque a partir da nossa compreensão, nós vamos dizer, não adianta atacar ninguém, não adianta dizer que a culpa é do outro. Se a gente bem entendesse, a gente sabia que a gente tem culpa no cartório. E que ali não é um olho por olho ou dente por dente, não é um pagamento, mas é uma oportunidade de evolução espiritual. Para nós que, por sermos embrutecidos, não atendemos com conselhos e tivemos de passar pela dor. Agora, a partir do momento que nós passarmos pela dor, vem a pergunta: nós vamos só sofrer e nos entregar? Ou com a dor nós vamos assumir a responsabilidade, vamos reagir e vamos evoluir com ela? Vamos poder dizer amanhã que só conseguimos ser quem somos, numa parte boa que nós temos, porque passamos por aquilo. É a pergunta. Tem que ter um sentido. Tem que se conhecer, se perguntar e agir. Não adianta passar a culpa do que nos acontece ao outro. Paremos e pensemos, tudo que a gente acha que é ruim que nos acontece, é uma forma que Deus tem para nos mostrar que nós não quisemos escutar por conselho, nem por livro, nem por filme, e tivemos que ser lapidados. Que é lapidado? Sofrer um pouquinho, né, no sentido de sentir dor. Mas a escolha de usar a dor como uma alavanca para subir, ou escolher o caminho do sofrimento, é uma escolha que vem do nosso livre arbítrio. Então o capítulo indulgência, encerrando a fala de hoje, eu acho que ele é um dos mais importantes para a conduta moral. Se esse senhor aqui não tivesse trabalhado nessa perspectiva, talvez ele não tivesse sendo hoje, só aqui no Brasil é a 42ª edição. Ele não estaria ensinando para um mundo de pessoas que estão deprimidas, depressivas, como buscar um sentido. Por quê? Porque o discurso dele ia ser só de relatar e atacar, e para a vida dele mesmo isso ia servir de quê? Por exemplo, para a vida dele, se o Hitler tivesse morrido ou não, ele não quis saber do Hitler não. Quis saber, eles queriam saber pontualmente se eles iam ter vida, se eles não iam, como é que ia ser, e passou isso, ele foi escrever os livros, difundir com as pessoas, dizer que elas podem achar um sentido, por piores que as situações pareçam.
E é impressionante como não é um livro espírita, e a convergência com a doutrina para uma vida materialmente boa, espiritualmente boa, é de 100%. Não impressiona a maturidade da doutrina espírita para nos ensinar a sermos pessoas melhores e consequentemente vivermos melhores e termos olhares melhores e sorrirmos melhores, nos cuidarmos de forma melhor nos adaptarmos, deixarmos de reclamar, lutarmos pelas nossas vidas, porque está nas nossas mãos o trabalho que Deus abençoa. Então, para termos um desenvolvimento do perdão, da indulgência, tem que haver muito estudo nosso e prática, compreensão, olharmos e modelarmos pessoas que conseguiram vencer sem atacar o outro, fazendo a parte deles. Impressionante. Às vezes chega no ATE, às vezes algum tempo a gente teve ATE aqui. Aí eu lembro de uma vez uma moça que veio contar de uma situação amorosa, uma desilusão que ela teve, e era interessante. 15 minutos que ela falou, ela só falava da culpa do outro. Falava, quando ela parou, terminei. Eu digo, vamos agora dizer quais são as suas culpas. O que é que você errou nesse relacionamento? Aí Zé Gochá mudou completamente de figura. Diz que a questão, não, mas ele não volta mais para mim, não sei o que. Então pronto, não adianta atacá-lo. Eu quero saber o seguinte: como é que você vai se melhorar se você não quer perceber os seus erros? Pode ser que depois um dia ele volte para você, se você não tiver melhorado, vai dar em nada de novo. Ou pode ser que venha uma nova oportunidade com outra pessoa para você, mas se você não estiver pronto ou pronta, você não vai fazer. Ela não queria ver. Ó, a lógica da indulgência. Sede, como é o texto? Rigorosos para convosco, indulgentes para com os outros. Frase do Chico: dou a todos o direito de serem como quiserem ser, dou a mim o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve